É isso aí, meus amados irmãos e amigos. Nós encontramos aqui a palavra de Deus exatamente como Jesus falou. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Amém. Aqui está a palavra do Senhor, a qual nós fizemos a leitura, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 8, e os versículos 28 ao versículo 32. Queridos irmãos e amigos que nos ouvem, João 8,32 fala: a verdade vos libertará. Olhando assim o resumo de milhares de anos da humanidade, os filósofos, ou seja, o conceito da verdade vem desafiando a humanidade por milhares de anos. Filósofos da antiga Grécia, eles debatiam a natureza da verdade. Eles discutiam se ela era real e absoluta, ou relativa e ilusória. Suas dúvidas podem ter sido refletidas numa questão de Pilatos, quando ele diz: que é a verdade? Quando Jesus falava para ele, ele disse: que é a verdade? Hoje, a mesma pergunta surge continuamente em várias situações. É de vital importância que achamos a resposta para essa pergunta na área de religião. O que é verdadeiro? O que é verdadeiro? Posso conhecer a verdade? Muitos deveriam se preocuparem um pouco para ver o que é verdadeiro e se preocupar um pouquinho com a verdade. Para nos ajudar a responder a esta questão, vamos focalizar nossa atenção, meu prezado rádio ouvinte, em um versículo do ensinamento de Jesus Cristo, em João capítulo 8:32. Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então, considere a verdade. A verdade que muitos ainda não conhecem. Então, a verdade. Os humanos, nós seres humanos, os homens, podem andar em dúvidas e incerteza, mas afirmamos que Jesus, ele é inequívoco. Ele fala sobre a verdade como algo exato e objetivo. Em outra parte, ele nos fala que a verdade, ela é a palavra de Deus revelada. Nós encontramos lá em João 17:17, quando ele falou com seu pai e disse: tua palavra é a verdade. Aleluia. Ele estava lá na oração. Ali o capítulo 17 de João fala que Jesus está ali numa oração diante do Pai. Então ele estava ali orando e lançou essas palavras: tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Então, quando Jesus falou sobre a verdade, ele não estava falando sobre uma vaga abstração resultante de um intenso pensamento humano, ou quem ainda podemos dizer, uma meditação.
lógica ou de um debate, de forma alguma. Ele, nosso Senhor, não definiu a verdade em termos subjetivos, como uma coisa qualquer que as pessoas escolheriam e poderiam acreditar. Não. Jesus definiu a verdade como um fato revelado e ainda eterno, pois é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é revelada e é verdadeira, independentemente do fato de eu concordar com isso, de eu aceitar, obedecer ou rejeitar e ainda contestar. Tanto faz a pessoa aceitar, concordar, obedecer ou rejeitar, contestar, não vai mudar. Continua o que Jesus definiu: a verdade como um fato revelado e eterno, aleluia, é a palavra de Deus, é a verdade. Outros que escreveram no Novo Testamento fizeram similares afirmações sobre a palavra de Deus, achada nas Escrituras. Lá em 2 Timóteo 3:16, 17, Paulo disse: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glorificado, exaltado seja o Senhor da glória. Paulo também disse que seu ensinamento não tinha palavras de sabedoria humana, e sim palavras reveladas pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Nós encontramos o nosso irmão Paulo falando exatamente no capítulo 2, versículo 9 ao versículo 13. Ele disse: glória a Deus, e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, e se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Glória a Deus. Que palavra linda, né? Porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troades para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Ou seja, nós vemos aqui o apóstolo mostrando as palavras da sabedoria, e sim palavras reveladas pelo Espírito Santo. No capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 13, o apóstolo dizendo que tinha escrevido para, por essa prova, saber, para colocar em prova, para saber se sois obedientes em tudo. Ele tinha colocado ali alguém na prova, para saber se aquela pessoa era obediente. Aí ele diz: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Glória a Deus. Ou seja, o homem, ele perdoa aqueles que têm lhe ofendido, e aí continua bem. Mas quando não perdoa, né, ele não vai continuar bem, não. Essa é a palavra de Deus. Acabamos de observar aqui um trecho que diz que lá em 2 Timóteo 3:16, 17,
que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando nós observamos aqui, a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Tenha cuidado, principalmente quando a gente levanta algo contra alguém, que alguém não fez, não praticou. É só apenas uma malícia do coração, dos olhos que estão aí enxergando a obscuridade. Tenha cuidado, porque se você não perdoa, não é capaz de perdoar aqueles que te amam, aqueles que lutam por você. Se você mesmo foi quem criou aquele problema, lembre-se, você está longe do céu. Satanás, ele lhe vence, ele vai lhe vencer, está vencendo a você. É o que diz aqui Paulo em segunda carta aos Coríntios, né, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 13. Mas olhando agora lá na primeira carta, no capítulo 2, do versículo 9, dizendo: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele habita? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Glória a Deus. Então aqui está a palavra chamando a atenção que nós temos que perdoar, comparar as coisas direitinho e poder marchar corretamente para que Satanás não vença a pessoa. Por isso que temos que ler a Bíblia, temos que estar sempre orando, vigiando, como disse Jesus, para não cairmos em tentação. Deus revelou a verdade como certa e absoluta. Deus não nos deu meramente ideias subjetivas para serem moldadas de modo a se ajustarem às nossas situações, não. Ele não aprova distorções ou modificações das Escrituras para que se ajustem aos nossos caprichos. Não. Deus certamente não nos deixou no mar de dúvida onde nada podemos saber com certeza. Deus não fez isso. Às vezes a pessoa é que cria toda essa situação. Devemos escolher como responder a esta revelação de Deus. Nós podemos, irmãos, obedecê-la ou rejeitá-la. Temos a liberdade de aceitar tudo o que Deus disse, ou somente as partes que nos interessam. Aí depende de você. Mas quando decidimos como responder a ela, devemos lembrar de que nada o que fizemos irá mudar a verdade de sua palavra, de forma alguma. Suas palavras, as palavras de Cristo, continuam intactas, verdadeiras. Aproximadamente 3.000 anos atrás, o escritor de Salmos disse: para sempre, ó Deus, está firmada a tua palavra no céu. Aleluia. Lá no Salmo 119, versículo 89. Para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então conhecereis, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Jesus não mostra a verdade como um objetivo ilusório e ainda inatingível. Ele diz: conhecereis a verdade. Podemos conhecer a verdade hoje do mesmo jeito que o povo de Bereia o fez no primeiro século, quando eles se encontraram com Paulo. Eles procuraram a palavra nas Escrituras, lá em 17:11, que Paulo, quando abria a boca, eles procuravam nas Escrituras, para poder saber se realmente era verdade. Então, conhecer a verdade é exatamente conhecer Jesus. Podemos distinguir o certo do errado quando você conhece Jesus. Paulo, ele instrui os Tessalonicenses dizendo: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Então, 1 Tessalonicenses 5, 21 a 22, ainda hoje nós podemos ver aqui no Salmo de número 119, versículo 105, que diz a palavra: ainda hoje é verdade que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É o que disse Davi, lá mais ou menos há 3.000 anos, 3.000 e poucos anos atrás. Meu irmão, as pessoas que escreveram o Novo Testamento declaram que é possível saber a verdade. Lá em Hebreus 10 e 26, o escritor fala das pessoas que eles tinham recebido o pleno conhecimento da verdade. Pessoas que foram reveladas por Deus, abençoadas. João também falou com pessoas que receberam este conhecimento da verdade, lá em 1 João 2 e 21. Paulo, ele ainda condenou aqueles, agora sim, aqueles que condenam, aqueles que vieram para julgar pela palavra. Paulo condenou aqueles que estão sempre aprendendo, mas que jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Lá em 2 Timóteo 3 e 7. O lamentável da história é você que diz ser crente, que aceitou a Cristo, que deve ou deveria ter o Espírito de Deus, e não compreende ao ponto de não perdoar o seu irmão, de não amar o seu irmão, não pelo menos respeitar o seu irmão. É uma coisa lamentável. Sempre aprendendo, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Nosso Salvador. Então, porque eles fracassaram em aprender a verdade, resistindo assim à palavra de Deus. Eles não compreenderam a verdade, porque assim não a quiseram. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi o daquele. É isso. A palavra de Deus, ela é a verdade e liberta. Quando Jesus diz: e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Isto pode nos fazer pensar, através até, nós vemos aqui na palavra de Deus, talvez um ponto de medo sobre a responsabilidade dada por Deus de conhecermos a verdade. Para prevenir que sejamos esmagados por esta provocante passagem, não devemos, irmãos, perder esta grande promessa anexada neste trecho, quando Jesus, ele acrescentou: a verdade vos libertará. Aleluia. Porque quando o homem não aceita essa verdade, que ele não é liberto, ele é esmagado, ele acaba de entrar debaixo de um peso muito grande, de um jugo muito pesado. Porém, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, meu irmão, vejamos a liberdade. Ela é valorizada universalmente. Inúmeras pessoas têm sacrificado suas vidas, esforçando-se para assegurarem suas próprias liberdades políticas, ou, quem sabe, de outro também. Verdadeiramente, em todas as nações do mundo, o
encarceramento é considerado como uma severa punição para aqueles que violam a lei. Você observou aí o tanto de deputados, ex-deputados que estão presos pelaquela questão lá do mensalão? Quer dizer, aí está. É isso. A vida nos mostra diariamente em todas as nações do mundo o encarceramento, que é uma punição para aqueles que violam a lei. Então, ela é tão valiosa quanto a liberdade pessoal, a política. A verdade é essa. Também aquela que Jesus nos fala de João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Só que esta liberdade é até mais significativa. Nossos pecados nos levam às consequências de vícios. Vícios espirituais e mortais. Lamentavelmente, né? Vícios espirituais e mortais. A gente vê aí aqueles que estão no vício. Eterna separação de Deus eles ficam. Jesus se ofereceu para nos libertar das consequências das nossas próprias rebelião contra Deus. Então Paulo nos lembrou também deste benefício do Evangelho, lá em Romanos 1,16, dizendo: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Deus, meus irmãos, aleluia, Ele escolheu, Deus escolheu o uso de sua palavra, que é a verdadeira mensagem da Bíblia, para salvar-nos de nossos pecados. Deus, Ele, contudo, não nos força a sermos libertos. Lembre disso. É preciso você aceitar. Muitas pessoas são enganadas por Satanás e seus falsos mestres, é claro, para que não possam discutir, ou quem sabe, discernir a liberdade do encarceramento. Lá em 2 Pedro 2,17 a 22, nós encontramos a palavra que fala disso aí. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam a liberdade que Deus oferece a permanecerem presas em suas próprias ações, em seus próprios pecados. Jesus usou as palavras de um profeta velho, do Velho Testamento, lá em Isaías, para descrever a triste condição daqueles que não aceitam a liberdade divina. Jesus fala isso lá em Mateus 13,15. Glória a Deus. Ele diz: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O povo, o coração está duro, os ouvidos, meu Deus do céu, agravados, tapados, os olhos fechados, para que não ouçam, para que não vejam, para que não entendam e sejam eles curados. Muitas pessoas consideram a verdade incerta, mas Deus, aleluia, claramente revelou a verdade para que nós possamos conhecê-la. Muitas pessoas acreditam que os sentimentos subjetivos, aqueles que julgamos serem corretos, são os mesmos, né? São os mesmos que os da salvação. Acha que está de acordo com Deus, Deus está de acordo com ele. Não é isso. Não, senhor. Mas Deus uniu a salvação com a sua objetiva verdade. Não é o que você pensa, mas sim o que está escrito. Não é a prática da sua vida, mas a prática da palavra de Deus. Quando nós aprendemos a obedecer a verdade revelada, então, na palavra de Deus, podemos estar certo de nossa salvação. Aí sim, quando obedecemos a palavra, você pode ter essa sã consciência. João nos falou dos nossos relacionamentos com Deus, quando ele disse, lá em 1 João 2, 3 a 4, ora, sabemos que o temos conhecido, por isso
Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Você diz que conhece, você diz que ama, você diz que é uma pessoa salva, porém não guarda os mandamentos. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, disse João. Se guardamos os seus mandamentos, isso aí é a prova de que a gente conhece a Deus, é guardar os mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, depois o quê? O próximo como a si mesmo. Como eu não posso amar nem minha igreja, nem meu pastor, nem meu irmão, né? E ainda digo que tem um Deus na minha vida. Ô meu irmão, desperte pelo amor de Deus. Aceite a Jesus de verdade. Não vá para o inferno. Deus nos providenciou a confiança e a segurança para estarmos aptos a conhecer a verdade. Deus nos providenciou a confiança, a segurança, tudo isso para estarmos aptos, preparados para conhecer a verdade. O mesmo Deus que nos curou e nos deu a liberdade de nos comunicar, tem também a habilidade de transmitir sua vontade para conosco, aleluia, de modo que possamos entendê-la. Deus está pronto a comunicar com o homem, glória a Deus, de uma forma bem clara, ao ponto de nós entender. Devemos humildemente nós devemos aceitar a responsabilidade de estudar, de entender e obedecer sua revelação pela palavra. Essa é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, estamos chegando ao final de nosso programa, a verdade que você precisa saber. Queremos nesse momento orar com você. Você se entrega a Jesus, faça sua oração conosco, aceite essa verdade, colocando no seu coração a prática da mesma, e assim viva para Deus e viva com Deus. Aleluia. Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Pai, estamos levantando aqui a nossa voz, meu Deus, ao teu trono, as nossas mãos. Abençoa, meu Deus, de uma forma especial a cada um de nós. Toma-nos em tuas mãos, dirige os nossos passos, supre as nossas necessidades, ó Pai, e acampa o teu anjo ao nosso redor, como nos diz a tua palavra, Senhor, para que possamos viver em paz e desfrutando das tuas bênçãos. Em o nome de Jesus estamos orando, pedindo por nós e por todos aqueles que nos ouvem. Faça, meu Deus, essa bênção do céu acontecer. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado e por tudo que o Senhor nos tem feito viver. Continua conosco, continua abençoando de uma forma especial a tua Igreja Evangélica Missão Pentecostal, a todo o nosso povo, nossos irmãos. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, nós suplicamos. Em o nome de Jesus Cristo, Pai querido, nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Você que está orando conosco, diga graças a Deus, amém, e que Deus te abençoe, amém, em o nome de Jesus.